Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos dar continuidade ao segmento que temos vindo a explorar nos antecedentes episódios relativamente à desconstrução do dinheiro. É importante relembrar que no primeiro episódio deste segmento nós desconstruímos um pouco, obviamente que é sempre uma breve análise, naturalmente, mas tem vindo a ser importante precisamente porque nesse episódio em concreto nós desconstruímos esta relação de devedor-credor, a ideia do crédito que potencializou, ou seja, contornar de certa forma o crime da usura para se poder emprestar dinheiro para eventualmente haver algum tipo de crescimento e inovação, e até remontámos à dinastia financeira, por exemplo, dos Medici e as atividades prestamistas da altura, do século XIV, por aí. No segundo episódio falámos do mercado obrigacionista e a cumplicidade, até muitas vezes excessiva, que o dinheiro tem com a guerra. Até citámos o Heráclito com este intuito, não é? Dizendo que, citando a frase dele em que ele diz que a guerra é o pai de todas as coisas, e percebemos um pouco como esta relação e esta cumplicidade que o governo tinha e continua a ter, naturalmente, com os seus cidadãos, até para financiar a dívida pública e tudo isso. Então vimos essa cumplicidade e hoje vamos falar mais concretamente, mais especificamente da empresa e algumas coisas que estão relativamente associadas, nomeadamente as ações, as bolhas, a especulação que também daí deriva. Portanto, vamos falar concretamente sobre estas invenções, estas transformações no sistema financeiro, e para isso vamos até dar um exemplo de como surgiu e a ideia da companhia, que remonta ao século XVII, e ver um pouco o que é que caracteriza também estas oscilações constantes e esta inconsistência que nos levou a tantas situações características e quase padronizadas de especulação excessiva, de crises financeiras, e para isso precisamos até de entender muitos dos humores animais até dos próprios acionistas. Portanto, o foco do episódio de hoje será quase dedicado exclusivamente a esta invenção financeira, esta ideia da sociedade anónima por ações, das empresas e da própria especulação. E para isso podemos iniciar dizendo logo, obviamente, aquilo que já tive de certa forma a proludiar, que a empresa foi uma inovação e uma das mais fundamentais instituições, e é uma das mais fundamentais instituições do mundo moderno. Isto é evidente para todos, logicamente. São elas que estimulam o crescimento, obviamente é com elas que se criam essas inovações que tanto nos têm vindo a auxiliar, e são precisamente não só respostas a necessidades, como também alternativas aos métodos utilizados e que têm constante transformação, e para isso, obviamente, é necessário que as empresas tenham contribuições para poder almejar os lucros que efetivamente pretendem, e não só para eles, naturalmente, e para os funcionários e constituintes da empresa, mas também todos os interessados que intervêm e mesmo os consumidores. Portanto, é a empresa que permite a milhares de pessoas reunir os seus recursos para projetos que requerem o investimento de somas avultadas de capital antes de poderem realizar lucros. Portanto, numa concepção um bocado idílica, naturalmente que deveria haver um pouco este investimento quase filantrópico nas empresas em que eventualmente nós acreditássemos ou não. Não é? Deveria haver esta relação. Hoje, não é, no mundo moderno e no capitalismo moderno, nós sabemos precisamente que há muitas pessoas que fazem deste ato de trading e de compra e venda de ações um ofício autêntico. Portanto, o objetivo não é tanto apegar-se e ter algum tipo de intimidade ou cumplicidade com determinada empresa, mas mais comprar e vender quando assim se revela oportuno. E isto já está tão complexo, de certa forma, que as pessoas já compram não só ações, não é? No sentido de, até a nível de seguro já se fala até na compra de derivativos, nas opções, a falar relativamente ao futuro, até aquilo que levou à crise de 2008 tem mesmo a ver com essa especulação no ramo imobiliário, não é especulação propriamente no mundo imobiliário, tinha mais a ver com as credit default swaps e por aí, e aquela trindadezita toda, mas não vamos falar tão necessariamente disso. Nós vamos falar concretamente sobre o que é que caracteriza o rebentar de uma bolha, ou a euforia, ou a exuberância irracional no início, e esses aspectos esses comportamentos de manada, as próprias euforias, os receios, o
o comprar excessivamente quando elas estão altas e depois vender quando veem que efetivamente não se justifica o valor, e depois também iremos dar um exemplo histórico das primeiras grandes crises especulativas e com isso sendo o intuito precisamente verificar o quão semelhantes as crises sucessoras têm entre si, obviamente, porque apesar das coisas estarem um bocado mais complexas e ter uns quantos mais termos técnicos, as coisas não divergem muito, no sentido de que aquilo que estamos a tentar identificar com esta desconstrução do dinheiro é precisamente o que se é que podemos diagnosticar, é a falta de transparência e um pouco a natureza humana também. E que não é propriamente confiável em muitos dos aspectos, e é precisamente esse o intuito deste segmento todo. Mas pronto, temos que regressando um pouco a esta ideia, convém contextualizar dizendo que depois do advento da banca e do nascimento do mercado de obrigações, que era isso que nós tínhamos visto nos 2 episódios anteriores, o passo seguinte da história da ascensão do dinheiro, né, foi portanto o desenvolvimento das companhias constituídas como sociedades anónimas por ações. E aqui estou a substituir o termo empresa, que era aquele que estava aplicado desde o momento inicial, por companhia, precisamente porque estamos a remontar um pouco ao universo semântico do século XVII, porque no século XVII a primeira empresa era a companhia, era assim que se designava mais concretamente. E aqui falo exclusivamente da Companhia das Índias Orientais, que os neerlandeses, né, de Amsterdão, isso tudo desenvolveram precisamente para combater até a hegemonia quase inquestionável dos mercadores portugueses e dos mercadores espanhóis. Portanto, estamos a falar, substituir este termo, ou dar esta alternância para companhia, precisamente para fazer alusão a esse momento inicial, até nessa terminologia inicial da empresa. E agora, porque a sociedade anónima também é importante por ações, não é? Por ações porque o capital da companhia é propriedade conjunta de múltiplos investidores, que é evidente, isso ainda se mantém logicamente, todos eles têm determinadas partes, né, percentualmente falando, até é assim que se costuma comunicar as partes de determinadas empresas, e logo eles também têm que saber os desígnios da empresa, a missão que ela tem, e têm que estar obviamente consciencializadas dos resultados, de eventuais fracassos. Existem estas reuniões constantes, né, tem que haver algum tipo de disciplina. E anónima, porque a existência separada da companhia com pessoa legal protegia os investidores da perda de toda a sua fortuna caso o empreendimento falhasse. Isto tem a ver, obviamente, com a descrição necessária dos investidores, não é? Um investidor gosta de investir, mas gosta que haja alguma descrição e que haja essa proteção, essa confidencialidade relativamente ao investimento, para eventualmente, se o empreendimento falhar, ele também não é sabido. E ao mesmo tempo toda a gente gosta de descrição em riscos quando são assumidos determinados riscos, naturalmente, muito mais especificamente até nesta altura que nós eventualmente até estamos a remontar. E portanto aqui é importante dizer que quem aspirasse, né, a abranger um continente, como era a clara pretensão da Companhia das Índias Orientais, né, obviamente que necessitava de uma companhia. Mas a capacidade das companhias para transformar a economia global dependia de outra inovação intimamente relacionada. Estamos a falar, mais uma vez, estamos a falar do século XVII, ou seja, a empresa surge, não é como temos que nos desconstruir, temos que ir mesmo para os primórdios no nosso imaginário relativamente às empresas, porque obviamente agora tem muitas empresas que se constituem, até o próprio setor privado, e que não têm qualquer tipo de não têm, tirando a relação fiscal, não é, com a entidade pública que faz essa regulamentação e a respectiva governação, não é? Nesta altura ainda nem havia propriamente o conceito de monopólio, que agora até é criminosa essa própria ideia, não é? de ter os monopólios, bem que pronto, não vou fazer comentários, mas nem havia essa própria concepção. Então nós aqui o que estamos a falar de uma inovação relacionada para dar este poder à companhia, estamos a falar mesmo concretamente de bancos. E do próprio governo, ou seja, havia para esta inovação económica, pelo menos naquela altura, fez surgir a empresa, mas precisou de uma força era quase uma constituição trilateral, no sentido de uma trindade, por assim dizer, e nós já vamos perceber o que é que se está a dizer com isto, porque obviamente isto surge tudo nos Países Baixos, mais concretamente até na capital da inovação financeira, que era Amsterdão na altura, no século XVII, nos inícios do século XVII, e precisamente porque eles conseguiram inventar aqui um esquema que potencializou ao máximo a companhia. E para não falhar, eles estavam mesmo muito à frente, e já vamos perceber porquê.
Ora bem, isto só continuando a explorar um pouco o que é esta ideia da sociedade anónima por ações. Teoricamente, isto é, até agora podemos voltar e regressar ao tempo atual. Teoricamente, os gestores das sociedades anónimas deveriam, não é? Isto teoricamente. Há uma clara divergência entre o que é teórico e o que é prático. Mas os gestores das sociedades anónimas, não é? Deveriam ser disciplinados, ou seja, o gestor da sociedade anónima, da empresa, devia ser disciplinado pelos acionistas, não é? Que obviamente seriam atentos, minuciosos, detalhistas relativamente ao que a empresa está a fazer, o que a sociedade está a fazer, e esses acionistas atentos participariam em reuniões anuais e obviamente procuravam, porque como são os principais investidores, os múltiplos investidores, procuravam exercer influência direta ou indireta através de diretores não executivos. Isto teoricamente deveria ou faria todo o sentido que as coisas se passassem desta forma, não é? Eu investi o meu dinheiro juntamente com outras pessoas e devemos ter uma representatividade assídua, anual, ou que seja, ou com outro tipo de periodicidade, relativamente aos destinos e aos desígnios da empresa. E isto é o teórico. Agora, na prática, a principal disciplina não é exercida por estes acionistas atentos. A principal disciplina é exercida sobre as companhias ou as empresas, pela Bolsa de Valores, onde um número quase infinito de pequenas fatias, né, de companhias e de empresas, valores, ações, participações, tudo o que seja, é comprado e vendido todos os dias. Ou seja, a disciplina é exercida por esta espécie de organismo que é a Bolsa de Valores, e aqui já existe algum, obviamente que já vocês já têm uma ideia, logicamente, no vosso imaginário, como é que se processa isto, aquele caos todo de Wall Street, até muito ele cinematográfico, não é? A disciplina vem daí. É isso que determina se a empresa está ou não está a corresponder, ou se eventualmente está a necessidades de alarmismo ou não, porque as oscilações são realmente abrirem altas, fechar baixo, tem sempre um pouco esta ideia. Ou seja, na sua essência, o preço que as pessoas se dispõem a pagar por uma parte de uma companhia revela-nos quanto dinheiro é que elas julgam que a sua companhia irá fazer no futuro. Portanto, teoricamente o investimento é sempre assim, não é? Nós compramos porque achamos que ela eventualmente irá valer mais. Isto é bastante evidente, não é? E toda a gente quer investir em empresas que prometam determinados dividendos. E há pessoas, não é? Naturalmente, que veem a empresa, gostam da missão da empresa, dos valores da empresa, da visão que ela tem, e conheceram direto ou indiretamente o proprietário da empresa ou o gestor da empresa, por assim dizer, a forma como trabalham, a comunicação interna, externa, aquilo que eles representam, por assim dizer, informa-se. Existe obviamente esta caracterização, esta tipologia, e investem, porque acreditam no projeto e investem as suas ações lá, no sentido de, ok, eu acredito nisto, sei que isto vai valer mais, invisto aqui, e depois ou ficam com as ações ou retiram-nas depois delas eventualmente subirem ou terem um acréscimo significativo no seu preço. Normalmente as pessoas fazem normalmente isso, né? Logicamente. Ou então há essa outra função, ou esse outro desígnio que agora está tão criado, que é os traders, que precisamente fazem compra e venda, quase exclusivamente, com determinadas periodicidades, têm uma certa escalabilidade relativamente às empresas em que investem. Warren Buffett inicialmente até investiu muito em cigar butts, que eram empresas que tinham um último fogo, e ele ia lá, comprava, estava barato, davam esse último fogo, subiam e vendia aí nessa altura, e obviamente que grandes gestores ou grandes acionistas, né, basicamente isso que fazem é caracterizar, ora bem, estas são as empresas que eu quero ter sempre aqui alguma influência, quero controlar X% desta empresa, eu quero ser acionista a X% disto e a longo prazo. Tem as a médio e tem aquelas que precisamente estou aqui a fazer a compra e venda com uma periodicidade muito mais efêmera. Existem um pouco estas relações, obviamente que isto é muito mais complexo que aquilo que eu estou a dizer, mas existem estas diferentes tipologias que afetam, e tem uma imagética muito zoológica até o próprio comportamento dos acionistas. Portanto, até porque a Bolsa revela muito, a Bolsa de Valores, não é? Revela muito a natureza humana e os próprios humores animais, que era isso que eu estava a falar inicialmente, e agora, de certa forma, a consolidar com esta ideia da imagética, ou o imaginário zoológico, por assim dizer, e vocês já vão entender porque é que eu estou a fazer esta referência, não é? Porque quando os preços, não é? Os preços na Bolsa de Valores, o preço das ações na Bolsa de Valores sobe repentinamente,
há uma espécie de euforia coletiva, não é? Essa tal exuberância irracional completa, porque toda a gente vê aí uma oportunidade para enriquecer. Vê tipo, está a subir imenso, deixa-me entrar neste comboio enquanto ele arranca, ou enquanto ele está, e é assim que começa tipo, a maior parte dos desastres financeiros, porque há uma subida repentina, há um acréscimo de valor tremendo, e as pessoas veem, para aí, aqui está esta possibilidade, não é? Isto atrai tudo, atrai desde o mais erudito ao mais néscio relativamente a esta ideia de transação e de compra na Bolsa de Valores. E os humores animais, precisamente por causa disso. Porque quando os humores dos investidores, não é, esta euforia que nós estamos a caracterizar, passam de ganância para medo, e isto tem a ver novamente até com os dois extremos do espectro, por assim dizer, não é? Porque claramente essa euforia é originada ou conhece na causa esta ganância ou esta vontade de enriquecer rápido, e do outro lado está o medo, que é o medo de perder o dinheiro que investiu, naturalmente, que pode até simbolizar ou representar mais para essa pessoa do que para outra, por assim dizer, porque isto também existe esta relação simbólica até daquilo que se tem e daquilo que se investe. E quando passa para o medo, a bolha, né, esta bolha de euforia prévia pode rebentar com uma espantosa precipitação. E a verdade é que tem sido característico ao longo dos tempos, principalmente no século XX, tudo começando até em 1930. Obviamente nós até vamos até ao século XVII para ver as primeiras crises, e começaram todas elas também muito nas companhias da Índia Oriental, da Índia Ocidental, por aí, até na ideia francesa, que precipitou e causou a Revolução Francesa, o falhanço do sistema financeiro no absolutismo, por assim dizer. E a verdade é que isto tem sido muito característico, tem sido sempre assim, está tão padronizado que nós até podemos estipular os passos que definem as etapas, que são 5 etapas, e nós sabemos porquê. Mas agora, relativamente àquilo que eu estava a dizer da imagética zoológica, ou dessa ideia no imaginário, é que é uma parte interessante da cultura da Bolsa de Valores, é que os compradores otimistas, né? Esses compradores otimistas compram de género, isto vai dar, isto tem aqui o melhor investimento sempre, e vocês sabem perfeitamente. Se vocês viram os filmes do Oliver, é o Oliver Stone, não é? O que faz o Wall Street, se viram os filmes do Wall Street, o Gordon Gekko, essas personagens todas, vocês sabem perfeitamente aquilo que eu estou a querer dizer, esses que chegam ao pé de vocês e tem aqui uma empresa, pá, está a começar aqui, não sei o quê. Pronto, estes são os compradores otimistas, e estes compradores otimistas são chamados os bulls, os touros. E por isso é que em Wall Street tem lá o tal emblemático touro, não é? O bull de Wall Street. Estes são os compradores otimistas, são esses verdadeiros tubarões. E os vendedores pessimistas, aqueles que vendem que são bastante pessimistas, são os bears, são os ursos. Por isso estão a ver a intimidade que existe aqui com o mundo animal, de certa forma, nesta espécie de análise. E precisamente, ainda atualmente, se diz que os investidores são uma espécie de rebanho eletrónico, por assim dizer. Precisamente porque o que domina estas massas de investidores, né, até um pouco a ideia... Quer dizer, isto agora já não se pode dizer propriamente, não é? Se não fiz suscetibilidades, a ideia de que as massas são femininas, porque vão de arrasto. Mas a verdade é que é uma espécie de rebanho eletrónico. E isto é tal herd mentality, e fazendo uma clara analogia ao comportamento de um rebanho, ou ao comportamento até do gado, por assim dizer, quando uma vaca está assustada e que se ela reage a algum tipo de medo, todas as que estão à volta também vão ficar com medo, e vão reagir todas em medo e vão fugir precisamente na mesma direção que ela foge, sem saber porque é que estão com medo. Isto é um pouco aquilo que caracteriza os investidores, mesmo atualmente. É quando alguém começa a atirar e há um pequeno decréscimo naquilo que parecia ser tão promissor, começam todos também a tirar. E nem há propriamente uma justificação. Às vezes um rumor chega, às vezes basta uma mera especulação, basta um mero desequilíbrio governamental ou até algum escândalo político. Às vezes é mesmo muito simples, às vezes até nem precisa ter fundamentação, e as coisas acabam por ameaçar assim uma precipitação terrível. E nós temos visto bolhas sucessivas, vimos a bolha do grande crash, vimos as próprias inflações desmedidas, a ideia da bolha da internet, das energias renováveis, das agências imobiliárias e das seguradoras, ou seja, é sistemático. E nos 400 anos transcorridos, desde que se começou a comprar e a vender ações, naquilo que nós estamos a falar da companhia, ocorreu uma sucessão de bolhas financeiras, que é estas que eu estava a enumerar, e este padrão é tão familiar, lá está, que nós podemos dividi-lo em 5 etapas.
E era para aqui que eu queria levar. Depois de termos esta ideia relativamente ao comportamento de manada que caracteriza os investidores, nós podemos caracterizar estas 5 etapas começando pela deslocação. A deslocação é alguma mudança nas circunstâncias económicas que cria oportunidades novas e rentáveis para certas companhias. Aqui ainda estamos a usar na terminologia companhias, mas podem substituí-lo por empresas, é igual. Portanto, esta é a primeira etapa, é a deslocação. Alguém identifica uma oportunidade, ou está-se a identificar oportunidades. E obviamente que é dialogar, essas oportunidades são dialogadas. Depois tem o segundo momento, que é o momento, ou a segunda etapa, que é a etapa da euforia, que é isso que nós estamos a dizer, e claramente o próprio termo é autoexplicativo. Mas a euforia deve-se ao facto de se instalar um processo de feedback em que os crescentes lucros esperados conduzem a um rápido crescimento do preço das ações. Ou seja, isto, mesmo que a empresa seja represente uma oportunidade efetivamente vantajosa e seja uma boa empresa com um bom desígnio, isto nunca é bom. Nunca é bom porque, obviamente, toda a gente começa a comprar, toda a gente quer acrescentar valores e isto é um pouco aquilo que até aconteceu e continua a acontecer até em termos da cryptocurrency, e nós até vamos falar, isto vai ser o momento climático até deste segmento, que é precisamente falar um pouco sobre a reinvenção do capitalismo ou a resposta a determinadas adversidades do capitalismo com a blockchain. Mas isto também está a caracterizar um pouco a cryptocurrency porque essa euforia, não é? Quando o pessoal descobre o petróleo, por assim dizer, isto é bom, o pessoal começa a depositar muito e isto nunca é bom, porque precisa de haver uma espécie de um processo orgânico relativamente ao crescimento e tem que se gerar efetivamente lucros antes de se estar tão receptivo a esta tremenda responsabilidade, porque às vezes nem sempre mais dinheiro ou mais contribuintes ou mais e múltiplos investidores não quer dizer necessariamente que só revela oportunidades benéficas e vantajosas de acelerar o crescimento, nem sempre quer dizer isso. Estas etapas são precisamente animalescas em todo o sentido da palavra, por assim dizer. Mas lá está, esta é a segunda etapa, é a etapa da euforia. Depois tem a terceira, que é a etapa da bolha, que é isso que nós estamos a falar. A bolha é a perspectiva de ganhos de capital fáceis atrai investidores principiantes e vigaristas ansiosos também por roubar dinheiro e por enriquecer, não é? Ou seja, está a ser tão crescente, está a ser tão difícil ignorar este fenómeno ascendente que desenvolve-se uma bolha no sentido em que toda a gente quer ir. Mesmo as pessoas que não percebem nada pensam, isso parece-me ser porreiro, deixa-me pôr aqui dinheiro porque estou a ver aqui esta possibilidade de enriquecer fortemente, não é? E entra esta ideia da bolha, porque efetivamente está toda a gente a investir e já nem sabe propriamente porquê, sabe só que, ou pelo menos a pessoa está esperançosa de eventualmente retirar ganhos significativos com aquilo, não é? E é toda a gente. Na Grande Depressão de 1929, 1930, não é? Até muito da compra de ações era sugerida até em táxis. Eram os taxistas que diziam, invista aqui nesta companhia de frigoríficos, isto é o que está a dar. E o pessoal era assim, investia assim dinheiro ao desbarato porque julgava mesmo que as árvores cresciam até ao céu. E isto é uma bolha. Cria-se então uma bolha. Estamos a falar do terceiro passo. Depois tem o quarto passo, ou a quarta etapa, que é consequente já, que é a aflição. Os iniciados percebem que os lucros não podem, de modo algum, estes iniciados no grau de algum entendimento ou conhecimento relativamente a este tipo de oscilações e processos e fenómenos financeiros. Eles percebem antecipadamente que os lucros não podem, de modo algum, justificar o já exorbitante preço dos valores. Não é? E estão a perceber. Ou seja, se não der espaço para um crescimento saudável e sustentado à companhia ou à empresa, obviamente que os preços de ações ficam tão altos por causa dessa tal demanda toda, que depois os lucros não vão chegar para o preço ao que as ações estão. E isto é facilmente identificável por pessoas com mais algum conhecimento, com mais alguma familiaridade relativamente ao ramo. Portanto, eles entendem que os lucros não podem de modo algum justificar o já exorbitante preço dos valores e começam a fazer lucros através das vendas, né? Começam a vender o que têm, começam a vender as ações que têm e vendem a outras pessoas que estão ansiosas por comprar um pouco daquilo, né? Tipo, ei, o que estás-me a vender? Pronto, compro-te a ti então. É um pouco assim. E isto é um momento da aflição, ou seja, os principiantes, até os os iniciados, não necessariamente os principiantes, os iniciados, e os mais eruditos, obviamente, até são eles que são os responsáveis por muita orquestração relativamente a bolhas, não é? Eles fazem, quase que são, até aos assassinos económicos, e nós falámos de um deles no episódio anterior, que era o George Soros, que é um pouco...
é um pouco são responsáveis por isto, até por orquestrar e arquitetar estas bolhas. Então sabem precisamente em que etapa é que se encontra e qual é o momento da venda, e depois já não é problema deles, não é? Aliás, no final antes da crise imobiliária de 2008, o CEO da Goldman Sachs demitiu-se antecipadamente antes daquilo rebentar, para aí 2 semanas antes ou 3 semanas antes, e depois aquilo rebentou. E quem é que fazia parte, quem era o secretário de tesouro do Barack Obama? Era o o ex-CEO da Goldman Sachs, o próprio gajo que arquitetou esta ideia, não é? Tipo megalómana e super... qual é a melhor maneira de adjetivar? Eu ia dizer nojenta, porque isto mete-me nojo. Esta maneira nojenta, não é? There's nothing safest as houses. Então pegou na indústria imobiliária e nas casas, pressupondo a ideia de que toda a gente pagaria as casas, e fizeram este esquema todo para tirar, e depois, não é, precisa de alguém que entenda daquilo, e chamam precisamente os arquitetos e responsáveis para esta merda toda. Bons filhos da puta, é assim que se diz. Mas pronto, este é o momento da aflição, então. E depois tem a última etapa, que é a etapa que realmente consolida o desastre financeiro, que é a etapa da repulsa ou descrédito, que é com a queda do preço dos valores, porque isto é inevitável, até a própria especulação acaba por determinar a queda, e a queda, normalmente quando as coisas começam a cair, neste aspecto, pelo menos numa bolha, é sempre até ao zero. Quase sempre até ao zero. E é o desespero até para os próprios responsáveis, porque não há maneira de travar por causa deste comportamento de manada. Está toda a gente com medo e vai tudo atrás. Então isto normalmente é absolutamente ruinoso. Então, com a queda dos preços dos valores, os iniciados correm selvaticamente para as saídas, fazendo a bolha rebentar totalmente. Né? Os iniciados, os principiantes, e quer dizer, isto não está propriamente a obedecer a uma espécie de tipologia. Há uns que sabem mais e outros que sabem menos, obviamente, mas todos eles estão a contribuir para este fenómeno. Aqueles que sabiam menos ou que sabem tarde demais correm desesperados para ver se ainda conseguem tirar e vender as ações que têm antes que elas se convertam em cêntimos miseráveis. E este é o risco. Este é o risco, claramente. Este é o risco de quem quer enriquecer rápido e de uma forma desconhecida, ou pelo menos numa forma ignorante. Isto não existe. E é por isso que eu tenho que fazer esta ressalva de que 90% dos traders, ou de quem quer ser trader, não tem sucesso. Isto é importante mesmo fazer esta ressalva, porque há muita gente que compara muitas vezes esta espécie de domínio financeiro como jogos de azar. E penso que é uma questão de entender minimamente, não é, os princípios básicos, e que se consegue fazer algum dinheiro. Não, isto é... Traders profissionais, primeiro, têm material que é uma coisa inacreditável. Eu conheço alguns e é surreal. Aquilo é quase... É material potentíssimo, no sentido de vários ecrãs a trabalhar ao mesmo tempo, várias analytics a funcionar também ao mesmo tempo, intenções de progressões, médias aritméticas, ou seja, tem todo um processo matemático por trás. Portanto, efetivamente já precisa de alguns recursos também para se oficializar a tarefa assim. E é sempre um risco tremendo, não é? É sempre um risco que só está ao alcance dos obcecados. Só as pessoas que querem ser necessariamente obcecadas, e isto o YouTube agora já facilita muito conteúdo relacionado com traders, e é sempre bom acompanhar para ver efetivamente como é que são as rotinas dele, como é que são os cotidianos de um mero investidor, porque normalmente é só isso que eles fazem, e veem o quão obcecados eles são, e a necessidade recorrente de estarem a consultar os ganhos ou as perdas. Ou seja, isto é um trabalho também muito penoso, de certa forma. Agora, obviamente que podem tirar grandes dividendos, mas precisam estudar muito. Ou seja, quando veem isto, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é precisamente achar que consegue enriquecer rápido, sem conhecer, ou sem ter a mínima noção do que, por exemplo, destas 5 etapas. Portanto, e hoje ainda para mais ainda está muito mais complexo, mas se querem, experimentem, olha, o Plus 500 ou o Plus 500, ainda dá para fazer umas simulações com dinheiro fictício, e vejam as exigências disso. E dá penny stock também, façam compra e venda a cêntimos, coisas de cêntimos, não é? Mas pronto, é estas 5 etapas que caracterizam, e também achei importante fazer esta ressalva, precisamente porque isto precisa de conhecimento, logicamente. Não pensem que isto é alquimia financeira. E obviamente que esta situação, ou estas 5 etapas da bolha, são mais facilmente
ou precipitamos imediatamente para aquelas imagens de 1929, 1930, na Grande Depressão. E a Grande Depressão foi efetivamente uma altura bastante marcante, principalmente na sociedade norte-americana, logicamente, porque é lá que se origina tudo. Até precisamente porque no início do século XX, né, os ingleses tinham os norte-americanos estavam mesmo num percurso ascendente, até na qualidade de vida, na indústria, ou seja, o projeto americano, que é diferente do projeto europeu, apesar de ter a sua propriedade intelectual, apesar de ser uma herança europeia, por assim dizer, o projeto americano é diferente porque aposta na singularidade e quase que horizontaliza ali o direito à falência, não é? Aos outros direitos inalienáveis, à liberdade e à perseguição da felicidade, ou seja, todos também têm o direito de falir, por assim dizer, o bankruptcy. E basta ver, não é? O Mark Twain, que faliu várias vezes também, o Henry Ford, ou mesmo o Buster Keaton, do cinema, que também faliu antes de conseguir ter sucesso. Ou seja, o projeto americano acredita mesmo que não importa quantas vezes falhes, tu poderás ser o próximo milionário, ou poderás ser o próximo indivíduo a revolucionar determinado aspecto. Portanto, obviamente que estavam numa espiral ascendente em todos os domínios, né? Também quando surge, por exemplo, o Rockefeller, nos anos 20, o Rockefeller, já falámos dele também, que fundou a Standard Oil, e foi de gênio isso mesmo, de chamar Standard, não é? O padrão de excelência do petróleo é este, é o Standard Oil. O gajo é riquíssimo, não é? O próprio Henry Ford com a comercialização de Ford, ou seja, estava claramente numa espiral ascendente. O Thomas Edison, também o próprio cinema teve que fugir porque Thomas Edison era um viciado frenético de patentear tudo aquilo que fazia. Tesla, pronto, que seja, estavam lá para cima, obviamente. E isto nem faz muita justiça eu falar de Tesla com esta desconsideração, porque foi um homem tremendamente importante, não é? Da corrente contínua e isso tudo. Portanto, quando chegou 1929 ou 1930, não é? Deu a Grande Depressão muito por causa disto, e as pessoas foram apanhadas assim. O que é que aconteceu? Ninguém estava à espera, tipo, como é que está a acontecer este desastre. E até há um comentário aliás, um filme documentário que eu recomendo, que é o Requiem for an American Dream, em que o Noam Chomsky fala precisamente de que quando era criança viu a quantidade de desemprego, a fome, toda ela, cenários verdadeiramente desastrosos e catastróficos, e as fábricas estavam ali na mesma. Não é? Imaginem, isto causou uma enorme impressão ao Noam Chomsky, ao ponto de ele ver, este sistema realmente não está bem, porque as fábricas estão aqui e as pessoas estão a pedir por emprego. Então, tipo, se as fábricas estão, porque é que não se está? Não é? Parece ser simples, mas é evidente que já sabemos que é um processo mais complexo e o dinheiro assumiu precisamente essa complexidade. Agora, estas são as imagens que nós temos precisamente, ou podemos até ir para 2008, mas a 2008 já é uma situação mais específica, já um pouco mais complexa, porque já tem ali, não é, as seguradoras, as agências de rating e as vendas de casas até que nem estavam a ser compradas e estavam a ser avaliadas em AAA, e aquilo era lixo autêntico, mas concretamente, né, de 1929 a 1930 até foi uma grande depressão, e foi mesmo uma crise honesta, precisamente por causa deste tipo de comportamento e por causa destas 5 etapas que são bastante evidentes. Não tem havido, não é? Isto, apesar de ser as imagens mais nítidas que nós eventualmente possamos ter, obviamente que isto não era surpresa. Isto tem vindo a acontecer, não é? Sistematicamente, e não tem havido grande aprendizagem nos últimos tempos, não tem havido, e a especulação continua a ser utilizada para quebrar economias. Esta especulação que nós tanto falamos, e esta previsibilidade do comportamento humano, precisamente por ser humano, continua a ser utilizado para destruir economias de países inteiros. Não é? E nós sabemos bem a promiscuidade, e isto deve sempre à promiscuidade de políticos e os corruptos, sempre. Não é? E nós portugueses sabemos bem o que isso é, e também vamos concluir até mandar essas farpadas a esses cabrões, não é? do BES e das PPPs que também foram financiadas de forma ilegal. Não é? Nós sabemos bem essa capacidade que é os dividendos dos contribuintes e dos depositantes do banco, neste aspecto, que depois é utilizado para estas promiscuidades, e eu não me quero estar a precipitar porque vamos mesmo falar só sobre isso, mas é utilizado para estas promiscuidades e para
para estas ações totalmente desonestas, não é? E depois quando eles todos vindicam idoneidade, isso tudo. Mas pronto, não tem havido grande aprendizagem. E agora vamos à parte histórica do episódio. Não é? Ou seja, quem é que inventou a bolha na Bolsa de Valores? Como é que este fenómeno começou? E depois, quando nós chegarmos ao final deste episódio e percebemos como é que começou, nós vamos perceber que não houve muita coisa a mudar. Isso vai ser uma inevitabilidade, infelizmente. Mas quem é que inventou a Bolsa de Valores? Pois, na fachada de uma igreja veneziana de San Moisés, tem lá uma inscrição que diz o seguinte: em honra e memória de John Law, de Edimburgo, o mais distinto controlador do tesouro dos reis da França. E estou-vos a falar desta igreja veneziana, também para dar um pouco de continuidade, porque já falámos nos 2 episódios antecedentes do norte de Itália, até falámos bastante sobre os italianos, até por causa das suas inovações financeiras, e vamos saltar precisamente para o John Law. Esta é a personagem que vai ser o claro protagonista deste episódio. John Law, então, um escocês, não é? Um escocês bastante ambicioso, muito ambicioso, e além disso, era um homicida condenado. Olhem as características deste senhor John Law. Homicida condenado, jogador compulsivo e falacioso gênio financeiro. Além de ter sido responsável pelo primeiro verdadeiro boom bust nos preços dos ativos, que foi ele que começou este processo, este fenómeno financeiro, de certa forma, a aumentar ali o preço das ações, ao que parece também terá causado indiretamente a Revolução Francesa, de Robespierre, acabando totalmente com a melhor hipótese que a monarquia francesa tinha para reformar as suas finanças. Isto é uma espécie de biografia muito sintetizada daquilo que ele realmente representou. Mas a história do John Law é uma história que eu tive a estudar, né, naturalmente, para trazê-la para este episódio, e é uma história quase cinematográfica. Até me admira como é que este homem ainda não tem um filme. Quando estava a ler o que ele fez e a ascensão teórica que ele teve, porque ele em 4 anos ele transformou-se no... Imaginem, se o Luís XIV dizia l'état c'est moi, no Estado sou eu, posteriormente a ele aparece o John Law, não é? E pode claramente afirmar l'économie c'est moi, tipo, a economia sou eu. O gajo, tipo, em 4 anos teve uma ascensão teórica nunca antes vista, tanto no cenário francês como até no cenário atual. É mesmo uma coisa estúpida a quantidade de poder que ele controlou e centralizou em si. E é tão cinematográfico que quando eu estava a ler isto parecia muito... Só há um filme que me puxou algumas imagens, que é um filme de Stanley Kubrick, que é o Barry Lyndon, que também reconheço, também recomendo vivamente. E até porque há algumas semelhanças, e o Barry Lyndon também, a personagem, também tem claramente a vontade de ascender socialmente, mas é mais socialmente. Depois até instrumentaliza um casamento para poder ter uma riqueza, mas ele não é do seio. Mas este John Law foi através precisamente disso que nós estávamos a dizer que era impossível, que era a alquimia financeira. Acho que foi verdadeiramente um gênio, mas um gênio do mal, não é um gênio do bem. É importante haver mesmo essas duas diferenciações, porque o que ele fez não é louvável de forma nenhuma, apesar da enorme ascensão que ele teve e de ele ter vindo do nada e ter ficado o maior de sempre. Se eventualmente os intuitos são maus, são desonestos e enganadores, não merece ser reverenciado de maneira alguma, mas a sua história merece ser contada até para nós percebermos como é que isto começou e porque é que as coisas se caracterizam ainda de formas tão semelhantes. Portanto, recomendo mais uma vez o filme do Barry Lyndon. Ou seja, voltando à biografia do John Law, ele nasceu em Edimburgo no século XVII e foi para Londres, onde começou a derreter o seu património numa variedade de empreendimentos e jogo. Aliás, ele era viciado em jogo e morreu sendo viciado em jogo também. Ele até é conhecido por fazer apostas absolutamente desastrosas. Ele chegava mesmo a apostar que não iria haver neve num determinado ano, que a neve ia acabar, coisas desse género. Ele fazia apostas por tudo e por nada e jogava estupidamente. E depois e era claramente caracterizado pela indulgência, pelo hedonismo, pelos excessos, também bebia bastante. Portanto, estão a ver um pouco o tipo de homem, né? Além de ser extremamente ambicioso, por isso é que se dedicava tanto a jogos de azar, ainda se caracterizava também por este hedonismo, pela indulgência, pela promiscuidade, e foi quase uma inevitabilidade o facto de se ter defrontado num duelo com o vizinho,
ao qual matou por causa de uma mulher, por causa de uma mulher, e matou o vizinho e foi condenado por homicídio, foi condenado à morte. Na altura era a pena, não é? Pena capital de tirar-se uma vida, e fugiu da prisão. Evadiu-se da prisão e fugiu para Amsterdão. Ou seja, tinha sido condenado à morte por causa de um duelo, conseguiu fugir da prisão, não é? Um pouco à papilona, ou o que seja, se bem que não foi para uma prisão, para uma colónia francesa, portanto é diferente nesse aspecto, mas mesmo assim tem uma história de fuga. Né? E uma fuga para a melhor cidade possível onde ele podia ter ido, muito honestamente, que era Amsterdão, que na altura era uma capital de inovações financeiras. Então, o facto de ele ter fugido para lá possibilitou a este John Law a capacidade o deslumbramento até de analisar um pouco as inovações financeiras que estavam a caracterizar a cidade de Amsterdão e os neerlandeses, por assim dizer. Então, não só analisou, como depois teve desejos de imitar. Mas vamos ver qual foi o deslumbre e qual foi efetivamente as inovações que estavam a ser feitas, de certa forma. E vejam lá, estamos no século XVII, é importante ter esta noção do que o ser humano é um ser histórico e que no século XVII estão a começar estas inovações, e vejam o que foi inventado, né? Na década de 90 do século, Amsterdão era a capital mundial da inovação financeira. Tinha feito imensas reformas, incluindo empréstimos de lotaria que permitiam às pessoas jogar. Ou seja, foram os neerlandeses que fizeram a lotaria, também por assim dizer, para pedir, para fazer com que as pessoas investissem, mas com a perspectiva de eventualmente poder ganhar alguma coisa. Uma perspectiva muito ínfima, de certa forma, mas, né, é aquela ideia de se não jogares, não ganhas. E as pessoas nem se apercebem muito bem de que jogar, ainda hoje, no Euromilhões, ou o que seja, é uma espécie, é um imposto, não é? É claramente um imposto. As pessoas pensam mesmo que sai alguém, porque não a mim? Mas, ou seja, foram os neerlandeses que fizeram mesmo isso. Enquanto os cidadãos investiam as suas poupanças na dívida do governo, formas à moeda, ou seja, por causa desse incentivo até da lotaria, também fizeram reformas à moeda, assim, e criaram o que seria indiscutivelmente o primeiro banco central do mundo, que era o Banco Cambial de Amsterdão, Wisselbank. Ou seja, eles criaram um primeiro banco. Estão a ver? Estamos no século XVII, e eles criaram o primeiro banco central, um banco que era precisamente, que centralizava em si todas as funções e do empréstimo. Foi esta inovação financeira que facilitou até a ascensão e a consolidação da companhia que nós estávamos a falar inicialmente. Ou seja, isto é uma grande inovação, um banco central, não havia até lá. E foram eles que introduziram esta ideia. Contudo, a maior inovação, ou a maior invenção neerlandesa de todas, terá sido a sociedade por ações. E aqui regressamos então ao início do episódio, né? A história da companhia teve origem no esforço dos mercadores neerlandeses de combater então a tal hegemonia dos portugueses e dos espanhóis no comércio de especiarias asiáticas. Na altura nós claramente éramos os verdadeiros, juntamente com a Espanha, mas até um pouco mais nós, porque ainda éramos mais arrojados em empreendimento, e a nossa história está marcada e é um motivo de orgulho. É obviamente um motivo de orgulho, até um povo inventado, de certa forma, como nós portugueses, que foi assim aquele retângulo que nós quisemos inventar, não é? Fomos nós que definimos, e somos o país até com as fronteiras delineadas mais antiga. Portanto, obviamente que termos sido os primeiros e os mais inovadores e os que controlavam até as diferentes rotas, isto é obviamente que é um motivo que nos deve agradecer a todos, e nós não podemos em nenhum momento ficar amnésios deste facto. Temos que ter mesmo orgulho nesta herança e no legado que nós temos vindo a construir, não só nas transações comerciais, até como nos empreendimentos arrojados que os outros não tinham coragem de fazer. E por nós mostrarmos esses inícios, depois assim eles tiveram, ou seja, nós fomos comandantes de uma posterior tripulação constituída por outros países. Mas lá está, fomos tão bons que frustrámos tremendamente os neerlandeses. Então eles, na tentativa de superar, desenvolveram precisamente uma companhia, né, que era a Companhia Unida das Índias Orientais, oficializada em 1602, né? As companhias, já havia companhias, de certa forma, e eles fundiram todas numa.
Estão a ver, todas as companhias existentes se juntaram para ser precisamente uma só entidade. E obviamente que isto foi uma grande inovação e ficou com uma estrutura trilateral, por assim dizer, não é? Onde os três vértices estão com um poder tremendo. E se o país tiver todo ele em concordância relativamente a este tipo de monopólio, ótimo, porque obviamente vai conseguir potencializar não só o topo como a base, não é? Mas obviamente que há pessoas que vão enriquecer tremendamente. Mas já está, foi isso que aconteceu. Então, para desfrutar do monopólio sobre todo o comércio neerlandês, surgiu esse intento de controlar tudo numa só entidade, e o comércio neerlandês ia desde o leste do Cabo da Boa Esperança, fomos nós que o dobrámos, por assim dizer, e o oeste do Estreito de Magalhães. Não é? Escusado será dizer que estas personagens náuticas responsáveis até pela própria designação são tugas. Mas em 1609 fundou-se também o Banco Cambial, uma vez que com uma bolsa de valores jamais poderia funcionar prontamente sem um sistema monetário eficaz. Né? Então era absolutamente essencial. Ou seja, houve uma enorme cumplicidade no desenvolvimento de todas estas estruturas. E assim que os banqueiros começaram a aceitar as ações da companhia como colaterais para concessões de créditos, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os banqueiros aceitavam as ações que eventualmente alguém fosse, imaginem que vocês eram detentores de um determinado número de ações, os bancos iriam aceitar essas ações em vez de outro tipo de valor monetário, de moedas ou da riqueza mais concretamente. Portanto, isto foi essencial até para dar créditos às pessoas, não é? Imagina que as pessoas ainda queriam investir mais na Companhia das Índias, eles até podiam dar as ações que tinham para poder ainda investir mais, ou então investir e depois ganhar alguma coisa com isso, ou as ações valorizarem e depois pagarem os investimentos. Ou seja, isto foi importante até para pôr as engrenagens financeiras todas a funcionar. Ou seja, começou-se a forjar o elo entre bolsa de valores, oferta de crédito. É precisamente isso que nós estamos a dizer. Ou seja, era um pouco por aqui. Eram os danos. Se eventualmente a pessoa não pudesse pagar, tinha sempre esses colaterais que eram as ações, que eventualmente iriam ser valorizadas e eram praticamente valorizadas. Naquela altura eles foram muito contenciosos, foram muito conservadores até relativamente a esta invenção. Por isso é que nunca houve uma bolha nesta situação específica da Companhia das Índias Orientais. Né? A companhia, a bolsa e o banco proporcionavam a fundação triangular para um novo tipo de economia. Estão a ver? Mas obviamente que era necessário um monopólio. Os monopólios não correm sempre bem. Portanto, logicamente que apesar de ter funcionado nesta fase, é inválido. E seguramente foi tão inválido que depois, né, surgiu a engenhosidade deste John Locke. Não nos vamos esquecer dele. Portanto, pequenas curiosidades relativamente a isso. A isto, mais concretamente da Companhia das Índias Orientais. Em 1650, os pagamentos dos dividendos totais já eram 8 vezes superiores ao investimento original. Estão a ver? Ou seja, a possibilidade de enriquecer era muito real, pelo menos nesta altura. Obviamente que era preciso ter dinheiro para isto. Não era qualquer cidadão, não era um comum, nem era a plebe da altura que iria fazer este tipo de investimentos. Mas quem os fez ficou tremendamente rico. E implicando uma taxa de rendimento anual de 27%. A questão mais impressionante, era aquilo que nós já referimos, é que nunca surgiu uma bolha na Companhia Neerlandesa das Índias Orientais. Ao contrário, e por isso é que nós estamos a referir isto, da primeira grande bolha especulativa, não com as repercussões que teve a bolha do Mississippi com o John Law, mas a primeira grande bolha especulativa, e daí até que vem o termo, foi a bolha neerlandesa dos futuros da tulipa, de 1636 e 1637. Ou seja, muito resumidamente, na altura os Países Baixos estavam deslumbrados com as tulipas, gostavam muito de tulipas e eram raras. Por serem raras, eram muito caras, né, naturalmente. Então as pessoas começaram a comprar tulipas mesmo antes delas serem semeadas e começaram a comprar para pensar nesse investimento. Então toda a gente queria ter tulipas porque pensava que era o melhor investimento a ser feito. E até houve um pintor
na altura que até ficou muito, caiu em desgraça totalmente, que ele comprou imensas tulipas e aquilo depois, como houve tanto excesso de oferta, obviamente que desvalorizou. Não, é a repetição dos erros históricos. Nós já vimos, tipo, com a situação em Potosí, né, da Espanha, que ficou shadow sem saber o que fazer com ele, no próprio caracterização, quando estávamos a fazer a caracterização do mercado obrigacionista, quando falámos dos Rothschild que adquiriram o ouro todo e depois não sabiam o que fazer com ele, tiveram que fazer uma jogada tremendamente arriscada. Ou seja, se houver demasiado, a oferta decresce. Isto era evidente, na altura as pessoas não estavam precavidas ou não aprenderam necessariamente com a história, e quem não estuda a história está condenado a cometer os mesmos erros do passado, e foi basicamente isso que aconteceu, não é? E a própria expressão bolha económica veio mesmo lá, em referência aos bulbos da tulipa, por isso é que se chamam bolhas até. Esta foi a primeira grande bolha, mas ao contrário desta, de 1636-37, a Companhia das Índias Orientais realmente nunca teve uma bolha, precisamente por essa postura conservadora, porque eles tinham limites nas ações, ou seja, não eram ações ilimitadas, e nem tinham moeda, não tinham dinheiro em papel, ou seja, eram as ações e os valores e a riqueza monetária, a moeda, por assim dizer. E foi precisamente por isso que eles nunca tiveram, mas também não estimulava o crescimento e o mercado era convidativo a isso. E foi isto que o nosso querido amigo John Law percebeu, não é? E o John Law sentia-se fascinado com a relação entre a Companhia das Índias Orientais, o Banco Cambial e a Bolsa de Valores. Ou seja, esta relação, ou esse sistema financeiro, com estas engrenagens todas a trabalhar umas para as outras, isto atraiu tremendamente este escocês ambicioso e jogador e ganancioso. Não é? Obviamente que ele viu aqui uma oportunidade fenomenal, mas o sistema financeiro neerlandês, como eu estava propriamente a descrever, não estava completo na perspectiva dele, precisamente porque achava o Banco Cambial de Amsterdão muito conservador, e precisamente por haver um limite de ações e por não se emitir mais ou dar mais essa possibilidade quando ele era convidativo. Ou seja, esta perspectiva era uma perspectiva receosa, e era uma perspectiva que o John Law sabia que, se eventualmente conseguisse ter controle de uma estrutura semelhante a esta, ele iria emitir mais dinheiro, ele iria ver esta possibilidade, iria continuar a emitir ações também para criar este constante e contínuo crescimento. Esta era a iniciativa dele, não é? Naturalmente. Ou seja, o que basicamente estava a fazer o John Law na sua cabeça é que estava a formular uma forma de modificar estas instituições, combinando as propriedades de uma empresa comercial monopolista, semelhante a esta, com um banco público que emitiria notas como o Bank of England, que já na altura havia. O Bank of England fazia notas, portanto era uma inovação também de certa forma. E tentou experimentar em vários sítios, não é? Naturalmente. Saindo de Amsterdão com toda esta erudição e todo este conhecimento que tinha relativamente ao sistema financeiro, começou a migrar por vários pontos do mundo ocidental, para tentar introduzir esta experiência laboratorial de uma estrutura financeira com base numa companhia, num sistema cambial e numa bolsa de valores, não é? Então, tentou experimentar em Génova, em Veneza, em Londres, na própria Escócia, onde foi rejeitado, quase a pontapé na própria Escócia. Acho que a reputação dele precedia-o de certa forma. Mas foi na França que teve a oportunidade de testar esta sua alquimia financeira. E porquê na França? Na França absolutista, a sair do reinado de Luís XIV. O Luís XIV, o Rei Sol, né, foi até o criador de muitos dos grandes palácios, inclusivamente Versailles. A França foi precisamente o melhor sítio para o John Law introduzir esta sua experiência, porque a França estava totalmente falida. Já ia para a terceira crise fiscal quando ele aparece, por assim dizer. E tinha uma gigantesca dívida pública em resultado das guerras que o Luís XIV tinha travado, e o governo estava à beira da sua terceira falência em menos de um século. Ou seja, para verem quão pernicioso o absolutismo é, né? Controlar e centralizar. E nós em Portugal também sentimos um bocado esse gostinho com o nosso João V, controlar tudo, além de ser uma estupidez burocrática, né? Ou seja, uma pessoa, se o Estado é um único indivíduo, então quer dizer, não se resolve nada,
porque tudo tem que passar por ele, ainda tem esta situação que caracterizou tão bem os monarcas absolutos, que era esta opulência e estas atividades faustosas, estupidamente absurdas quase, ou seja, todo o dinheiro que o Luís XIV tinha à sua disposição na monarquia francesa, além de ser investido em guerras que foram travadas, também foi investido a construir estes palácios suntuosos, estas construções pomposas e como Versalhes tão bem representa. Quer dizer, assim é evidente que se estoura o dinheiro todo e o pessoal morre à fome. Portanto, não é? Estamos a falar estava à beira da sua terceira falência em menos de um século. Isto era, obviamente que a população estava indignada com o fracasso tão imediato, o fracasso tão contundente como se andava a apresentar a monarquia francesa, a incapacidade até de dar pão à própria população que tanto trabalhava, não é? Portanto, naturalmente que o Duque de Orleans, não é? Que era o responsável regente enquanto o Luís XV crescia, não é? Já estava com um problema tremendo, que era o problema de sossegar as massas enraivecidas, não é? A população enraivecida. Então, obviamente que ele tentou fazer aquilo que na altura já se conhecia, que era tal mercado de obrigações, e tentava dar os bonds, não é? As obrigações. Pronto, comprar dívida. Toma lá estas obrigações, tentem comercializar isto. Mas, obviamente, que o povo olhou para aquilo e viu que era uma mentira também, então isso não serviu nem sequer para apaziguar o mínimo da sensibilidade ou do sentimento contestatário que estava a predominar. Então, obviamente que foram convidativos a um jovem escocês, jovem já não era assim tão jovem, mas a um escocês que dizia ter a solução para o seu problema, que era este John Law. Ou seja, a oportunidade era perfeita, era a altura perfeita, não é? Obviamente, pelo menos assim se afigurava. E a missão de Law era muito simples, era reavivar a confiança económica na França com o estabelecimento de um banco público, seguindo o modelo neerlandês, mas com a diferença de emitir dinheiro em papel. Ou seja, o dinheiro em papel era bastante importante para esta transformação financeira, e toda a gente iria adquirir a dívida, e o próprio monarca iria ter a possibilidade de emitir quanto papel ele quisesse. E com os investimentos do banco, a enorme dívida do governo seria consolidada, dívidas transformadas em ações no Banco Law. Ao mesmo tempo, o monarca ganhava a tal capacidade, que nós já referimos, de imprimir quanto dinheiro quisesse. Ou seja, as dívidas foram transformadas em ações no banco dele. Ou seja, esta ideia ainda teve alguma... Conheceu a adversidade, foi ajeitada 2 vezes. Depois conseguiu desenvolver ao fim na terceira tentativa, o John Law desenvolveu um banco, mas com algumas limitações, porque só poderia emitir determinadas ações, mas depois conseguiu criar mesmo esse banco central ou esse banco público e concentrar nele até a própria riqueza da coroa. E as pessoas basicamente compraram a dívida, e a dívida foi substituída por ações. Então tornou todo o país numa espécie de... todos os cidadãos do país em acionistas. Quase, ou seja, o banco era um banco público, era a instituição era o único banco, era um banco central, e todos faziam parte deste esquema que ele montou. Ao mesmo tempo, o dinheiro em papel reavivaria o comércio francês e o poder da economia da França, não é? Isto era a primeira parte, era o tal banco, mas nós já sabemos que isto tem que ser uma trindade para funcionar, é uma espécie de carrossel. Não é? É uma espécie de carrossel que se pretende, não é? Uma coisa que credibilizava e consolidava a invenção precedente e antecedente. Então era necessário mesmo construir essa tal triangulação. A segunda parte da ideia de Law era muito simples. Estamos claramente a emular o sistema neerlandês. Portanto, a segunda parte da ideia de Law era criar uma empresa grande detentora de um monopólio, a tal Companhia do Ocidente. E toda a nação iria se tornar um coletivo de acionistas. E Law estaria no seu comando, porque ele era o tal diretor. Então isto é impressionante o que um homem só consegue fazer. E os franceses, nessa altura, reclamaram uma terra que era no Mississippi, que chamada Louisiana, ainda hoje se chama assim. Chama-se Louisiana, obviamente, em honra ao Dom Luís, não é? Tem essa particularidade toda. Isto estava no Mississippi, e a cidade de Nova Orleans chama-se Nova Orleans por causa deste Duque de Orleans de França, não é? É importante ver as relações que tem.
E todos os franceses, independentemente do seu estatuto, não é, como faziam parte desse coletivo de acionistas, foram incentivados, até como os estrangeiros, a comprar ações da companhia. Todos eles, desde o mais rico ao mais pobre. Aquilo até se juntavam todos numa rua e de um lado estavam as classes mais elitistas e do outro estava até a plebe e abria às X horas, saíam as cenas e os gajos começavam até a negociar entre eles, tudo isso. Ou seja, todos eles eram incentivados a comprar ações. E obviamente que isto teve um resultado, teve resultados positivos no momento inicial, não é? Isto é evidente, porque basicamente foi a promessa, eram os lucros da colónia no Louisiana e no Mississippi, nessa parte de terra que a França tinha. Portanto, os acionistas eram incentivados a investir, não é? E a comprar mais ações com os lucros que aquilo iria gerar. O que ninguém sabia, ou pelo menos o que o John Law tentava esconder de toda a gente, é que esse Mississippi e esse Louisiana era um pântano onde não havia nada, não havia merda nenhuma, apesar de na propaganda ser visto quase como um novo jardim de Éden, e até os índios que lá estavam, os indígenas que lá estavam, eram super afáveis e inacreditavelmente simpáticos, mas tudo a seu tempo. Vamos ver então como é que correu isto. Devido a uma especulação, o preço das ações da Companhia Ocidental, ou Companhia do Mississippi, disparou completamente. Do preço original de 500 livros, que era o valor da altura, passou para 5 mil e em dezembro de 1719 já tinha atingido os 10 mil. Estão a ver? Tipo, foi meteórico, foi exponencial quase este crescimento. E quanto mais caro, mais as pessoas queriam comprar. E foi neste tempo agitado que o termo milionário surgiu pela primeira vez. Em 1720, John Law era o homem mais rico de todos. E é isto que eu digo, ele podia efetivamente afirmar que l'économie c'est moi. Ele ficou estupidamente poderoso, porque ele era o diretor desta companhia, não é? E ele é que detinha o processo todo. Era uma espécie de absolutista económico, porque ele é que detinha esta triangulação. Portanto, ele podia emitir as ações que quisesse, ele podia imprimir mais dinheiro, ele podia continuar a mentir a toda a gente dizendo que o Mississippi e Louisiana era uma terra fantástica e super prolífera no que toca à colonização. Portanto, obviamente, ele era dono e senhor praticamente da economia toda francesa. Mas algumas pessoas naquela altura, porque nós também não estamos a falar de uma altura, estamos a falar de uma altura minimamente iluminada, estamos a falar do século XVII, algumas pessoas perceberam que aquilo cheirava a esturro ou que aquilo não era bem verdade, aquilo que ele estava a dizer. Aliás, o próprio Voltaire escreveu mesmo uma carta ao amigo onde questionava seriamente se toda a gente tinha enlouquecido em Paris. Porque era um caos que ele não conseguia conceber. Aliás, isto estou a parafrasear. Um banqueiro economista irlandês, chamado Richard Cantillon, tinha tanta certeza de que o sistema de Law iria implodir que vendeu tudo e deixou Paris. Ou seja, já havia alguns indícios de que aquilo estava a aparecer uma desonestidade, esta especulação desmedida, este ímpeto incontrolável de aquisição sobre algo que ninguém tinha entendimento. É que ninguém sabia mesmo que o Louisiana era o que não era, ninguém sabia. O pessoal estava mais interessado em comprar ações, ou seja, foi uma total abstração e levou a um pandemónio e a um descontrole total. Mas quem se ria disto, obviamente, era o nosso amigo John Law, que foi nomeado Controlador-Geral das Finanças, e o seu triunfo era total, pois passava a ter a seu cargo, além de ter um património incalculável, como devem imaginar. Ele tinha casas em tudo que era lado. E ele passava a ter a seu cargo a cobrança dos impostos indiretos de toda a França, a dívida nacional francesa inteira, as 26 casas da moeda francesa, que produziam as moedas de ouro e prata da França, a colónia do Louisiana, ou seja, também estava a ser o cargo, uma colónia, a Companhia do Mississippi, que tinha o monopólio sobre a importação e a venda do tabaco, o comércio das peles da França com o Canadá e todo o comércio da França com a África, a Ásia e as Índias Orientais. E ele era o dono e senhor e homem responsável de todas estas funções. Não havia hipótese. Ele era claramente superior e mais forte até num único indivíduo. Não estamos a falar de uma dinastia financeira ou o que seja, estamos a falar de um indivíduo sozinho que controlava isto tudo. Ou seja, isto era um absurdo. Era um absurdo que só poderia acontecer numa monarquia absolutista, muito, muito evidentemente. Aliás, ele até era adepto do absolutismo precisamente por essa excessiva centralização. Era a melhor maneira de explorar alguém, porque efetivamente um monarca concentrasse em si o poder executivo, o poder coercivo e o poder legislativo era obviamente mais fácil de manipular do que um sistema descentralizado. Isto é algo que também fomos aprendendo ao longo da história, não é? Descentralizar ao máximo.
Mas claro, o problema é que o Ló não sabia quando parar. E é evidente que ele não iria saber quando é que haveria de parar. Eu nem sei como é que se para. Ou seja, eu não sei até que ponto, agora que estou a contar esta história, eu não sei até que ponto é que ele não deve ter pensado, pá, eu estou fodido, eu não sei como é que vou parar isto. Eu estou a ficar demasiado... Isto está a ganhar proporções demasiado gigantescas para uma fraude. Estou a enganar mesmo muita gente. E eu não sei até que ponto é que ele, caramba, ele devia ser um homem que suava em todos os sonos, porque efetivamente isto é coisa de dar pesadelos. Quando é que se para uma coisa destas, não é? Quando é que se para com estas ações? Obviamente que a colónia do Mississippi e Louisiana não ia gerar lucros, nenhuns, até quase zero, mas mesmo assim ele tentou. Ele pôs junto à fronteira franco-germana, o Law, não é, que era responsável pela colónia louisiana, pôs lá tipo uma espécie de anúncios para colonos irem para o Mississippi e para a Louisiana colonizar aquilo, não é, para tentar eventualmente até de tirar alguns lucros daquilo. E 80% desses colonos morreram. Morreram de febre amarela, morreram de doença. Aquilo não era nada. Aquilo que era prometido como um jardim de Éden e era o principal responsável por esta especulação toda eram pântanos, com animais selvagens, com febre amarela, com tifo, com tudo. Apanhava-se todo tipo de doença. 80% dos colonos que foram recrutados morreram. Então isto, obviamente que isto saiu. Começaram a correr alguns rumores, não é? Alguns rumores de que as coisas não estavam bem e que não era assim. Portanto, o Law claramente não sabia onde parar. Pelo contrário, ele continuava a imprimir mais dinheiro que o seu próprio banco controlava para aumentar o valor das ações da sua empresa. Ou seja, a certa altura os valores já eram só valores, eram números, era uma simbologia. E ele estava a imprimir dinheiro para se comprar mais ações, para as ações valerem mais. Estão a ver? Caiu neste ciclo vicioso autêntico. Ou seja, na essência, o sistema de Law, eu até tirei este apontamento, é o que hoje chamamos num esquema Ponzi. Né? Do Charles Ponzi, o esquema da pirâmide, que nós todos, acho que todos conhecemos de certa forma. E o esquema Ponzi é muito simples, né? Paga só os primeiros com o dinheiro dos segundos, depois no sistema de Law era a mesma coisa. Paga-se às empresas não com os lucros, mas com os dividendos das vendas, aliás, paga-se aos investidores não com os lucros, mas com os dividendos das vendas de novas ações. Estou a entender? Era precisamente isso que se fazia. Não havia lucros até, portanto ele tinha que pagar aos investidores. E ele até tinha esta discriminação das ações mãe, filha, neta, que é um pouco uma ideia piramidal do esquema de Ponzi. E é sempre assim. Mas se nós já sabemos que o esquema de Ponzi algum dia vai ter que rebentar, porque algum dia não vão conseguir arranjar pessoas, e se não arranjar pessoas, fodem-se todos os que estão lá dentro. Né? E aqui estava uma nação inteira lá dentro, praticamente. Uma vez as repercussões que isto ganhou. Uma nação inteira num grande esquema de Ponzi. Isto era uma bolha sustentável e acabou por estourar. Ou seja, esta é uma regra inviolável das finanças. Eu já disse aqui neste episódio, as árvores não crescem até ao céu. Simples. Portanto, uma bolha, se gera uma bolha, se cria uma bolha, ela vai arrebentar. Isto é sabido e as pessoas que hoje criam essas bolhas, sabendo que vão rebentar, saem dela primeiro e não lhes rebenta na cara. Mas vai rebentar alguém e com muita infelicidade tem vindo a rebentar em grandes concentrações de pessoas, em alguma densidade populacional, e este exemplo, não é, claramente foi um escândalo disso. Foi uma nação inteira com o galheiro. Lá está, aquilo que eu estava a dizer. Começaram a correr uns boatos de que as coisas não eram bem assim, não era como a propaganda do Law andava a dizer, e Paris começou a saber disso, não é? Começou mesmo a correr esse boato, olha, afinal se calhar não é nada, e efetivamente as ações eram vento, não é? Era um vento, era puro vento, e o sucesso económico dependia da confiança. Dependia mesmo de confiarem no que estava a ser vendido, mas isto era um abuso de confiança, obviamente, isto era uma desonestidade tremenda, e circularam os primeiros rumores, não é? E obviamente, consequentemente, os valores começaram a cair, não é? Drasticamente, sempre, o pessoal todo a ir desesperado. Aliás, o primeiro até foi o próprio regente, foi o Luís XV, que foi o primeiro a trocar o dinheiro todo que tinha por ouro, e foi tipo aí três carroças ou 3 compartimentos mesmo dedicados só para levar o ouro todo que ele tirou, e o João Lobby viu logo isso, toda a gente fizer isto
estou tramado porque obviamente eu não tenho esse ouro, o pessoal não vai conseguir trocar o dinheiro por ouro, ou pelo menos essas notas por ouro, e as ações muito menos pelo dinheiro. Não, era o fim claramente. Então, numa tentativa desesperada, Ló pediu para cortar o preço das ações, ou seja, isto é o desespero, né, de tentar controlar aquilo e tentar dizer, proibiram até o ouro, imaginem só, proibiram a venda a compra e venda de ouro, a venda dessas ações, tentaram criar até um preconceito com isso do ouro, pediram às pessoas para investir mais, disseram que as coisas estavam todas tranquilas, que estavam bem, que não havia motivo para se alarmar. O próprio John Law comprou mais ações para tentar continuar a manter o preço, ou seja, todo o desespero começou e tudo isto foi em vão. As pessoas não se acreditavam, claramente estas tentativas desesperadas só vinham a contribuir ainda mais a ideia de que as coisas estavam mal. O pessoal, todas as suas poupanças que tinham investido, todo o estímulo que tinha sido feito para as pessoas comprarem, começou a transpirar essa sujidade toda. Então o pessoal começou a entender mesmo que era tudo uma falácia tremenda e em poucas semanas o preço das ações estava em queda livre. Chegaram a perder mais de 90% do seu valor. Ou seja, foi tão traumática esta situação, não é? Que o John Law obviamente teve que fugir do país, foi para Veneza e morreu lá, e morreu a escrever, deixou a família até, e morreu a escrever cartas, a desculpabilizar-se, a dizer que era só um homem que falhou por ser humano, precisamente, que não poderia ser culpabilizado exclusivamente não é? Aquelas características, não é? Aquelas dicas características que todos eles fazem, que não sou um bode expiatório, não sou responsável disso. Ele claramente era, até porque quis concentrar nele todos esses poderes. Mas isto foi tão traumático para a França, a população ficou tão endividada, ficou tão pobre, a indignação era tanta, a falta de crença na monarquia era tanta, que foi a consequência da Revolução Francesa. E com isto apareceram figuras como Robespierre e a Revolução Francesa, que nós ainda hoje temos, né, queda de Bastilha, Liberté, Égalité, Fraternité, aparece em consequência desta enorme fraude e na perda de esperança na monarquia francesa, para verem o quão íntimo a economia ou as oscilações económicas estão relacionadas com crises políticas e crises sociais. Isto é evidente, não é? A economia é o principal motor, portanto é lógico que quando há estas quedas significativas e tão preponderantes, é evidente que algo vai acontecer. Normalmente as revoluções acontecem quando as pessoas têm fome, ponto. Isto é evidente. E foi traumático ao ponto de ter culminado precisamente com esta revolução. E isto basicamente, nós remontámos esta história precisamente para entender o comportamento de manada, porque foi mais uma vez isso que foi o responsável, mas aqui precisamente estamos a ver o erro. E o erro na própria gestão, porque isto foi uma desonestidade tremenda, no sentido em que a companhia não gerava lucros. Mas desengane-se quem pense que isto foi um comportamento que não foi replicável no futuro, porque foi, não é? Eu ainda podia perder agora mais um episódio, eventualmente a falar sobre a Enron, que é responsável por energia, e era responsável por energia, e ela chegava mesmo ao cúmulo de pedir aos funcionários localizados em determinados estados americanos, isto é uma empresa americana, isto é conhecido, este exemplo, se vocês eventualmente pesquisarem vão ver que foi uma outra grande crise, outra bolha. Eles chegavam ao cúmulo de dizer mesmo para desligarem a energia, para haver demanda de energia, e não vendiam rigorosamente nada, os salários eram milionários, o preço das ações caía em queda e a administração aumentava ainda os bónus. Foi um escândalo tremendo na altura, e até vos recomendo a ver isso com mais calma. Procurem no YouTube, seguramente que vão encontrar. Lá está, isto para falar precisamente da especulação, das bolhas e da Bolsa de Valores, mas eu tenho que fazer esta ressalva, mesmo agora também para concluir o episódio, de que nada disto seria possível sem a cumplicidade ou promiscuidade do governo e dos representantes políticos com estes respectivos corruptos, né? Por exemplo, essa situação da Enron que eu estou a falar, obviamente foi na altura do George W. Bush, o filho, não o pai, e ele permitiu que isto acontecesse. O dono da Enron e o gestor da Enron, que agora não me recordo o nome, eles próprios financiaram politicamente o George W. Bush, portanto é uma espécie de reciprocidade que depois tem, que é sempre, é uma cumplicidade tremenda, né? Nós bem sabemos isso, mas é precisamente isso que me irrita. E eu queria concluir mesmo neste ponto, que eu tenho que reforçar esta ideia de que nós mesmo aqui concretamente em Portugal,
nós estamos a ter uma representação política paupérrima, e começa-me a meter nojo. Começa-me a meter nojo estes alpinistas sociais que crescem nas juventudes do partido a passear copos e a conhecer pessoas. Estes políticos que querem enriquecer depressa, precisamente pelas influências que possam exercer, e querem arranjar taxas para as famílias, querem arranjar empregos, querem, lá está, enriquecer rápido sem qualquer tipo de esforço meritório. Isto tem vindo a caracterizar o domínio político. E nós podemos ver isto precisamente nos instrumentos económicos que nos são providenciados. Se bem que há uma espécie de cegueira coletiva. Não é bem cegueira, porque as pessoas ficam indignadas, mas não agem em função disso, não é? Eu não vejo propriamente ações a serem levadas a cabo para coisas que são mesmo vergonhosas. Vergonhosas para, nem só para o mundo civilizado, até para o próprio mundo para o terceiro mundo. Mas por exemplo, eu tirei estes apontamentos, quer dizer, instrumentos, não é, económicos que nós estamos a falar, orçamento de Estado, não é? Nós podemos ver aqui tipo a corrupção que já está presente nisso, não é? Um orçamento de Estado deveria consistir não é, em função da receita disponível, em função da receita disponível ou da receita disponibilizada, decidia onde iria fazer a despesa. Né? Educação, saúde e parcerias público-privadas, se eventualmente houver necessidade para isso. Mas em Portugal é exatamente o contrário que ocorre, que é em função da despesa existente, onde é que vamos sacar dinheiro para pagar toda a despesa. E portanto, o orçamento português tem sido uma espécie de lei fiscal, não é? Não é verdadeiramente um orçamento de Estado. E houve mesmo parcerias público-privadas no passado que têm sido pagas de forma ilegal, porque há sempre assim aqueles 4, 5%, né, que não se sabe para onde é que vai no orçamento de Estado, né? Não se sabe para onde é que vai. E isso é para reforçar esta ilegalidade nas parcerias público-privadas e que contribui mesmo para esta reputação que nós já estamos vindo a ganhar, de que em Portugal há muitos mais desvios orçamentais do que noutros países ocidentais. E isto envergonha-me a mim e a ti, seguramente, não é? Ter este tipo de representação política, que são políticos de gestão, são políticos sem visão nenhuma, são ignorantes no sentido mais amplo e mais semântico da palavra. É gente que não percebe merda nenhuma, são sofistas autênticos, e os melhores são sofistas, os piores são bestas, são pessoas que crescem curricularmente a enganar, e nós sabemos isso. Há gajos que tiram um curso só domingo até, e um curso, muito honestamente, não diz nada, não diz merda nenhuma nos tempos de hoje, e são pessoas que crescem assim, e são pessoas que facilmente desenvolvem esta indulgência, esta cumplicidade com os corruptos ou com as pessoas que estão suscetíveis a corromper, ou que desejam corromper, não é? Portanto, facilmente ou são corrompidos ou corruptores também, e é isso que tem-se vindo a verificar no nosso país de uma forma tremendamente fatídica. É de que a liberdade é-nos privada quando a damos como garantida, e a liberdade que nós temos, muito sinceramente, está-se a converter numa libertinagem autêntica. E nós podemos analisar a situação do BES, do Banco Espírito Santo. Quer dizer, o Banco Espírito Santo, isto só para vos dizer, né? E vocês saberão seguramente, o BES esteve envolvido no Monte Branco. O BES esteve envolvido nos submarinos. O BES esteve envolvido no Brasil no escândalo político-partidário de financiamento partidário, que foi o mensalão. Isto naquela ideia até com a cumplicidade com os agentes do governo do Lula da Silva, né? Que agora está preso e as pessoas ainda querem votar nele. Né? Olha, eu muito sinceramente não tenho pena nenhuma do Brasil, porque o Brasil teve um grande candidato que era o Enéas. O meu nome é Enéas, dizia ele, e agora morreu. Portanto, agora chorem por ele. E o BES esteve ligado aos negócios de compra de petróleo pelos chineses a Angola. E ainda mais, o BES foi uma máquina de lavar dinheiro dos angolanos que, recorrendo ao dinheiro dos depositantes de Portugal, andaram a comprar casas e quintas e até mesmo empresas. E recordo-me na altura que até se andava a dizer que os angolanos andavam a trazer dinheiro para Portugal. Não é? Andavam a trazer, uma grande parte das elites angolanas andavam a comprar casas, quintas, mesmo empresas, mas não deixaram aqui um tostão sequer.
O que acontecia basicamente é que pediam o dinheiro, não é, ao BES de Portugal, que com o dinheiro dos seus depositantes lhe emprestava recursos para adquirir esses patrimónios e fazia-se a compensação com uma dívida do BES Angola ao BES Portugal. Uma dívida que ninguém podia pagar. E depois aquilo que se criou, não é? Ou seja, foi a divisão do banco bom e do novo banco. Aliás, o novo banco e o banco mau, que ficou com os ativos tóxicos e isso tudo. Mas quer dizer, o BES que esteve ligado a estes negócios obscuros, a estes negócios altamente lucrativos, de tão obscuros que eram, declarou falência. Isto é de deixar perplexo toda a gente. Isto é fazer das pessoas parvas. E eu não sei até que ponto é que nós merecemos realmente que façam de nós parvas, porque nós continuamos a votar em camelos iguais. E continuam a gajos que se dobram completamente aos interesses deste sistema fraudulento, deste sistema podre financeiramente. Ou seja, o suborno é uma prática generalizada no nosso país, não é? Aliás, no BES chegou-se ao ridículo de ter os lucros a cair a pique, que é um pouco até daquilo que estávamos a falar neste episódio, lucros a cair a pique, e os salários de topo da administração chegaram a aumentar em 15%. Não é? Como aconteceu, por exemplo, com o Ricciardi, que agora é candidato à presidência do Sporting, e oxalá os sportinguistas percebam que esse homem é um chulo. Ou seja, o sistema financeiro está podre. E eu queria concluir nesta nota. Preocupa-me tremendamente o que as pessoas más fazem. Não digo o contrário. E obviamente que me preocupa a mim, preocupa-te a ti. E vai ser uma preocupação, seguramente será herdada pelos teus filhos, pelos teus netos e assim consecutivamente. Preocupo-me, sim. Preocupo-me com o que os homens maus fazem. Mas preocupo-me significativamente mais com o silêncio dos homens bons. Esse sim é que é uma verdadeira preocupação. É esse anonimato, é essa falta de coragem, ou esse sentimento de que não vale a pena, que a política é um antro e que não há nada que se possa fazer para modificar e que nós temos que andar aqui sempre do mau e do menos mau. Isso sim preocupa-me. Temos que acabar com este anonimato. Temos que acabar com este silêncio. As pessoas têm que falar, têm que regressar, a força do indivíduo tem que regressar, as pessoas têm que vindicar novamente a sua autoridade, a sua singularidade. É que é terrível o que está a acontecer ao nosso país e a todos, não é? As nossas chagas estão a ser camufladas pelo turismo, um turismo que eventualmente se irá converter em parasitismo e que depois nos irá abandonar, deixando ainda mais visíveis e mais a nu as nossas grandes dificuldades. E as dificuldades que o pessoal já consegue verificar ao ponto de tentar recuperar os jovens imigrados que tão displicentemente mandou para fora, investimentos, ativos que foram assim despejados no estrangeiro. Isto é terrível o que está a acontecer na realidade ocidental, até esta corrupção desmedida. E tem que haver mais disciplina seguramente. Mas isto ficará para outro segmento. Agora vamos focar mesmo a desconstruir o dinheiro e a ver como é que podemos solucionar as adversidades atuais. Mas quero mesmo reforçar essa ideia de que o que me preocupa é a ausência e o silêncio dos homens bons. Eu não vou ser anónimo, seguramente. Eu sou teu amigo, Gonçalves da Cunha. Este foi mais um episódio do Palavra de Honra e vemos no próximo episódio. E não te esqueças, ser uma chama sem parecer selo. Será que Deus está morto? Será que sabes que não é só a tua aparência? Também te irritas com quem tenta sequestrar a tua essência? Vamos evitar o naufrágio neste oceano de ego. A minha voz precisa urgentemente do teu eco. Ajuda-me com a coragem da tua irreverência e vamos reinventar o amor, a política e a ciência. Junta-te a este movimento contracultural, serve-te do teu livre-arbítrio e subscreve este canal. Dedicar-te-ei todo o meu talento. 1 é loucura, 2 é movimento.